Olá, seja bem-vindo à oficina de escrita criativa aqui da FURB, do curso de Publicidade e Propaganda. Eu me chamo Larissa, eu sou professora aqui do curso, eu leciono disciplinas como redação publicitária, produção eletrônica em publicidade, que é destinada à produção de vídeo, teorias da comunicação e também sou coordenadora do curso. Então, se tiverem alguma dúvida e vocês enviarem algum questionamento ao e-mail que consta no site da FURB, da coordenação, é comigo que vocês vão falar. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre escrita criativa. O que vai ser essa oficina? A primeira coisa é que eu acredito que para vocês terem escolhido essa oficina de criatividade para escrever bem, existem alguns interesses comuns. Ou vocês queiram contar suas próprias histórias, eventualmente vocês querem deixar algum texto mais interessante, escrever com clareza, ou pensar em como começar a escrever. São alguns questionamentos que vocês podem ter, é claro que tem muitos outros, mas que podem contribuir a dar esse pontapé inicial nesse caminho de uma escrita mais criativa aí para vocês. Primeira coisa, o que é uma escrita criativa? Vamos explicar aí esse conceito, da onde que eu tirei isso. A escrita criativa nada mais é do que a arte de expressar ideias de maneira original e sair do lugar comum. Tá, parece ser simples, né? Eu pego um conceito e falo, sair do lugar comum, pensar de uma forma diferente, usar a imaginação. Parece ser fácil, mas como que eu faço isso? É isso que nós vamos desvendar hoje a partir de algumas técnicas que eu vou passar para vocês. Sobre a criatividade em si, eu gosto muito de uma citação do Oliver Wendell Holmes, que diz o seguinte: a mente humana, uma vez ampliada por uma nova ideia, nunca mais volta ao seu tamanho original. Quanto mais você absorve conteúdos, quanto mais você cria, mais criativo, consequentemente, você vai ficar, né? Quanto mais referências você busca, você assiste a filmes, você busca por obras de arte, você gosta de assistir séries, você vê o que outras pessoas já criaram, aqui não é com o intuito de realizar uma cópia, mas de se inspirar em alguma coisa para criar algo novo e original, consequentemente. Quanto ao pensar diferente, que sempre é dito, né? Para ser criativo precisa pensar diferente. Mas a gente está sempre habituado, inserido num mundo em que a gente costuma pensar da mesma forma. Reparem como os seus amigos que andam sempre com você costumam pensar de um jeito muito parecido. A convivência faz com que isso aconteça porque vocês consomem coisas muito parecidas, gostam das mesmas coisas. Mas então, como que eu vou pensar diferente? Lembrem-se do seguinte: se a mente não estiver pronta para receber os frutos da criatividade, não irá enxergá-los, tampouco saberá como conviver com eles. Você precisa ver as coisas com outros olhos, observar um peixe não apenas como um peixe, e se ele quisesse ser um tubarão, né? Se inspirem nessas imagens, utilizem o Pinterest, busquem por conteúdos que possam inspirar a criatividade de vocês. Isso vai ficar armazenado ali no inconsciente de vocês. Não necessariamente aquilo que você viu hoje é para criar algo hoje também, mas isso vai estar ali na sua mente e eventualmente você vai lembrar disso e vai acabar criando outra coisa. Para sair da zona de conforto, a gente precisa acreditar em ideias mirabolantes. Sabe aquela ideia que as pessoas olham para você, viram os olhos e falam, até parece, que ideia péssima. É justamente essa ideia que pode desencadear, direcionar para uma coisa realmente nova e inovadora. Porque o que é diferente causa um estranhamento. A gente está habituado a ver as coisas de uma forma. Quando eu falo algo que realmente foge do comum, que eu saio da minha zona de conforto, a tendência é que eu tenha assim um estranhamento e as pessoas ao meu redor falem assim, nossa, que ideia nada a ver. Mas não, apostem nessas ideias que possam ser realmente mirabolantes, diferentes e que vão desencadear. Só que lembre-se, nunca pare na primeira ideia. Por mais que a primeira possa ser mirabolante, várias outras pessoas podem ter essa mesma ideia mirabolante. O ideal é que você faça uma lista de ideias e depois, quando já escreveu umas 10, 20, 30 ideias, e sim, pode parecer muito, mas para um criativo não é não. Aí você faz a seleção daquelas que são mais bacanas e desenvolve elas com maior profundidade.
Eu quero agora apontar alguns exemplos do que foi considerado ideia mirabolante na época em que foi feito, porém, hoje em dia são vistas como super invenções e que a gente não viveria sem. Então vamos lá. Quanto ao fonógrafo, em 1878 eles olharam com descaso para essa invenção do Thomas Edison. Uma frase dita por Jean Boulaud, da Academia Francesa de Ciências, diz o seguinte: é totalmente impossível que os nobres órgãos da fala humana sejam substituídos por um insensível e desprezível metal. A gente sabe que sem o fonógrafo não teria sido inventado o telefone e, consequentemente, também não teríamos um smartphone hoje em dia. E o que é da gente sem os telefones celulares, não é mesmo? Agora, sobre a luz elétrica. Por volta de 1879, na Universidade de Oxford, disseram: quando a exposição de Paris se encerrar, ninguém mais ouvirá falar em luz elétrica. E aí, você consegue viver sem luz elétrica? Eu não. Adoro uma ideia mirabolante. Sobre a invenção do cinema, o próprio inventor Auguste Lumière falou o seguinte: o cinema será encarado por algum tempo como uma curiosidade científica, mas não tem futuro comercial. Me diz uma coisa, você consegue ficar mais de uma semana sem assistir algum filme? Sem assistir a algum produto audiovisual, alguma série, alguma coisa na TV? Difícil, né? Agora, quanto ao rock and roll. Em março de 1956, a revista Variety afirmou sobre o estilo musical: até julho sai de moda. Olha, se saiu de moda, eu tô completamente fora da moda, porque eu amo ouvir um bom e velho rock and roll. Sobre o cinema sonoro, a revista American Cinematographer afirmou: o cinema sonoro é uma novidade que durará uma temporada. Ou seja, percebam que quando surgiram essas invenções, no momento, naquele espaço temporal, naquela época, eles eram vistos como uma invenção que não faz sentido. Pode ser legal, mas não muito. Então, acreditem naquilo que vocês acham diferente e que possam sim ser uma inspiração que vá adiante, que é uma ideia inovadora que muitos no momento não a comprem como tal. Quanto à televisão, na década de 1930, no New York Times, disseram o seguinte: a televisão não dará certo. As pessoas terão de ficar olhando sua tela e a família americana média não tem tempo para isso. Já em 1946, o presidente do estúdio de cinema 20th Century Fox disse o seguinte: a televisão não será capaz de manter nenhum mercado que conseguir após os primeiros 6 meses. As pessoas logo se cansarão de olhar para uma caixa de madeira todas as noites. Gente, as novidades surgem realmente para mudar nossa vida, virar ela de cabeça para baixo. Hoje em dia, pensar no nosso cotidiano sem essas invenções seria praticamente impossível. Então, quanto a isso, lembrem-se que as ideias de Jerico de vocês são válidas. Elas vão servir para mudar o rumo daquilo que estava sempre sendo constituído. Pensar diferente significa acreditar nessas ideias que inicialmente não fazem sentido. O que importa aqui é não desistir. Existe um livro chamado O Caminho do Artista, da autora Julia Cameron. Esse livro tem uma proposta interessante. Na verdade, ele apresenta uma metodologia para realmente ser mais criativo na vida e você conseguir criar com maior facilidade, tá? Embora tenham vários métodos aqui, quem quiser se aprofundar, eu sugiro a leitura, mas tem um método que eu acho que é um bom início e pode servir como sugestão, que é uma técnica que serve para realmente esvaziar a mente. Como é que funciona? Quando você acorda pela manhã, ao invés de acordar já no tempo certo para começar a trabalhar, para começar a estudar, acorde com um tempo extra no qual vocês sentam e escrevam 3 folhas à mão, por escrito, de ideias que surgem na sua cabeça. Essa técnica, na verdade, serve para você esvaziar a sua mente. Escrever palavras aleatórias, escrever o que você está pensando, algo que você queira fazer no seu dia. Algo sem compromisso. Você não deve pensar que alguém vai ler depois, mas é realmente para facilitar a saída das palavras da sua mente ali no papel. E quando você começar a criar, depois de fazer esse exercício, você vai ver que as ideias vão surgir mais fácil. E muitas vezes as ideias surgem justamente nesse processo de escrita.
A própria Julia Cameron, que escreveu o livro e é também roteirista, ela afirma que muitos dos personagens que ela criou surgiram ali no meio dessas páginas. Agora vamos falar sobre o que você escreve, né? Sobre o que eu vou escrever, qual que é o tema que eu desejo abordar. Será que o tema que eu pensei é interessante? Será que vai chamar a atenção de algum público? Porque lembre-se, escrever para ninguém ver, para ninguém ler, é simplesmente um treino para vocês. Você deve escrever para despertar o interesse do próximo. Lembrem-se que os temas banais podem se tornar atraentes e também temáticas atraentes podem se tornar muito chatas. Por mais que a gente tenha essa ideia de que o criativo é aquela pessoa bagunceira que gosta de criar em ambientes desorganizados, para o momento da criatividade isso realmente pode ser interessante. Porém, lembre-se, organize o seu espaço de criação, planeje o tempo que você vai desenvolver a escrita e ainda estabeleça metas. A gente não vai conseguir escrever bem se a gente não impor um objetivo pra gente. É nesse objetivo que reside o nosso compromisso com a escrita. Nas palavras do escritor Luiz Fernando Veríssimo, minha musa inspiradora é o meu prazo de entrega. Vamos agora a algumas dicas de Whit Schultz. Primeiro, para facilitar o trabalho, faça anotações. Nunca saia de casa sem papel e lápis, isso é, algo com que possa tomar nota de uma ideia repentina. Não confie tanto na memória. Mas é claro que aqui o celular pode servir como esse papel e caneta. Você pode fazer a anotação num bloco de notas. O negócio é não deixar de anotar, porque realmente a gente não vai se lembrar com facilidade depois. Segundo, armazene ideias classificando-as por assunto e nunca interrompa o abastecimento desse banco de dados. Para isso, sirva-se de leitura, viagens, conhecimentos obtidos no contato com novas pessoas, naquele filme, enquanto assiste a uma competição, na fila do banco, etc. Ser um bom observador é fundamental. Se você está vivendo pouco, consequentemente vai ter dificuldades para criar. Observe as pessoas que convivem com você, observem as pessoas pelas ruas. Terceiro, crie o hábito de observar tudo cuidadosamente. Observar e absorver, agindo como se fosse a última vez que aquela visão aconteceria em sua vida. Nesse sentido, é indispensável desenvolver a própria curiosidade sobre pessoas, coisas, lugares, porque tudo pode ser transformado em matéria-prima na hora de criar. Quarto, ao mesmo tempo, nunca se afaste desta prática que nunca falha. Quando conversar, habitue-se a ouvir o que não foi dito. Em tudo, descubra sempre novas fontes de ideias. Elas se escondem nas páginas dos livros, nas amizades de todo dia, nos assuntos aparentemente mais improváveis para esse fim. Quinto, antes de julgar, compreenda o que foi dito e, sobretudo, mantenha a mente sempre ligada. Sexto, uma advertência. Crie uma rotina, isto é, defina uma hora e lugar para pensar e criar todos os dias. Não adianta pensar que você vai ser criativo só um dia na semana e aí você vai só sentar e desenvolver durante aquele dia. Não, criatividade é hábito, é pensar constantemente nisso, é absorver informação e um dia conseguir colocar essas ideias em prática. Lembre-se de construir grandes ideias, fazendo combinações, adaptações, modificações, aumentando aqui e diminuindo ali, reorganizando, invertendo as ideias que você já tem. Oitavo, aprenda a fazer perguntas que desenvolvam o cérebro. As melhores são por quê, o que, quem, quando, onde e como. E por fim, lembre-se de que uma ideia razoável colocada em prática tende a produzir resultados mais satisfatórios do que uma ideia brilhante que fique muito bem guardada num cofre. Escreva para disseminar para o mundo, para realmente compartilhar. Lembre-se, um texto guardado numa gaveta não adianta para nada, a não ser, claro, testar a sua habilidade de escrita. Mas você não vai se tornar um escritor se você não escrever para o mundo, para outras pessoas descobrirem mais sobre esse universo que você pensou. E ainda tem mais. O imprevisto na vida de quem escreve desempenha um papel importante. É sempre uma questão de olhar e ver. As respostas estão por aí, esperando pela pergunta que as revele.
Vamos ao primeiro exercício? Não tem oficina de escrita criativa sem realmente colocar a mão na massa, então vamos escrever. A técnica que nós vamos abordar agora é o seguinte: e se? Quando a gente cria perguntas com esse questionamento inicial, e se? Isso vai desenvolvendo, vai trabalhando a nossa mente. Então eu pego algo que está estabelecido, que é de uma forma, e me questiono, e se aquilo fosse diferente? Eu vou fazer algumas perguntas e entre um questionamento e outro, vou deixar um tempinho para que vocês reflitam sobre essa pergunta. Reparem que a pergunta, por ser intrigante, vai fazer com que o cérebro de vocês funcione e realmente desenvolva ideias diferentes. Então, vamos lá. E se eu engolisse um alfinete? E se o Mickey fosse um coelho? E se a princesa Bela matasse a fera? E se Simba fosse filho de Scar? E se eu dormisse todos os dias em uma rede? E se a minha roupa me deixasse com vergonha? E se eu pudesse comer qualquer coisa agora, qualquer coisa do mundo, o que eu comeria? E se o vilão fosse um mocinho? E se eu cursasse publicidade e propaganda na FURB? E aí, quais foram as suas respostas? Eu tenho certeza que vocês pensaram em várias coisas diferentes e esse estilo de pergunta habituem-se a fazer no seu dia a dia. Peguem algo que é estabelecido, por exemplo, eu tomo café da manhã todos os dias. E se, ao invés de tomar café da manhã, eu levantasse ao meio-dia e fosse direto almoçar? Simples, certo? Mas vai despertar o meu pensamento para outra coisa. Agora vamos para outra técnica. Reescreva uma história que já existe sobre outro ponto de vista. Digamos que eu escolha a história do Peter Pan. Se ao invés de ele ser esse menino que nunca cresce, ele pudesse sim crescer e quem assumisse o papel do Peter Pan fosse a Wendy. Como é que essa história iria se desenvolver? Ou, por exemplo, se o carro do filme De Volta para o Futuro viajasse para 2025, o que iria acontecer com Marty McFly? Ou, quem sabe, e se eu posso ser um personagem Jedi do filme Star Wars e viajar para o espaço com o sabre de luz? O que eu ia querer fazer? Ou seja, pensem em premissas, em universos que já existem na ficção e coloquem alguma outra perspectiva a partir dele para desenvolver outras ideias. O negócio aqui é realmente praticar. Não existe uma escrita boa e criativa sem que eu tenha o hábito da prática, sem eu escrever bastante, sem eu tentar mudar uma palavra pela outra, buscar sinônimos, buscar referências em outras histórias e que eu possa, com isso, construir a minha própria história. Questione-se sempre: de que outro jeito eu posso fazer isso? Escreva e reescreva para conseguir uma boa história. Lembrem-se, é apenas por meio do fracasso e da experimentação que aprendemos e crescemos. E nunca, jamais pare na primeira resposta. Busque sempre pela segunda resposta certa. Porque aquela primeira ideia que você tem, se eu perguntar para outras pessoas, provavelmente elas vão pensar na mesma coisa. Porque é comum aquilo que vem rapidamente na nossa mente já ser um reflexo daquilo que a maioria das pessoas já iria pensar. Então é por isso que a segunda, a terceira, a quarta resposta certa pode ser realmente muito mais interessante. Também é importante utilizar a linguagem adequada da pessoa que vai ler aquilo que você escreve. Se eu me comunico com crianças, eu preciso utilizar uma linguagem mais acessível. Se eu me comunico com adultos ou pessoas mais velhas, eu também vou adequar a forma de falar com eles. Então pensem no público-alvo que o texto de vocês se direciona. Sem repertório suficiente para entrar em sintonia com o público-alvo, a mensagem não será assimilada e corremos o risco de ficar falando sozinhos. Nossa, mas ainda assim parece ser tão difícil criar algo novo. Nas palavras de Helvétius, uma ideia nova é filha da comparação de duas coisas que ainda não tinham sido comparadas. Então, ao comparar ideias, ao observar coisas já escritas antes, eu acabo eliminando os bloqueios que eu tenho de escrever.
eu junto duas coisas e transformo em algo novo. Cuidado com a intolerância para com o novo. Normalmente, quando a gente está acostumado com as mesmas respostas de sempre, os nossos ouvidos sofrem diante de uma abordagem diferente. A gente costuma dizer, até parece. Não caiam nessa cilada. Realmente acreditem no potencial de vocês e desenvolvam essas ideias. Vamos para mais uma técnica. A associação de palavras, conhecida também como palavra puxa palavra. Digamos que eu tenho a frase, a vida é uma festa. Escreva palavras aleatórias que remetam a vida é uma festa e vá criando. Vamos a outro exemplo. O vilão venceu. O que você pensaria? Hoje, na sessão da tarde, eu posso pensar, caramba, faz tempo que eu não vejo sessão da tarde. A última vez estava passando Lagoa Azul. Poxa, Lagoa Azul, nossa, detesto esse filme, quero assistir outra coisa. Essa semana eu assisti Watchmen, a série que foi muito premiada ao Emmy. O Emmy é uma premiação que eu não posso perder, eu adoro. Isso me lembra também o Oscar. Será que vai ter Oscar ano que vem? A academia fala que não gosta de premiar filmes que foram feitos pro streaming. Netflix nem pensar. Caramba, eu preciso trocar o meu cartão que está associado à Netflix porque eu não paguei a fatura ainda. Fatura, eu quero me cadastrar num aplicativo novo. Me falaram que tem um banco online aí que é a minha cara. Nem pensar, eu tô quebrada. Não tem dinheiro extra nem para uma pizza no final de semana. Pizza, eu tô com uma fome. E assim você vai desenvolvendo essas ideias. Vai pensando em uma ideia que vai levando a outra e a outra e a outra. E sem compromisso inicialmente, você deixa a mente fluir. Depois, é claro, você seleciona essas palavras, essas possíveis ideias e escreve diante disso. A partir disso, lembrem-se, quantidade gera qualidade. Não tem como eu escrever um texto sensacional de primeira. Não existe isso. Escreva muito, mas muito mesmo. E só assim você vai atingir uma qualidade nesse texto. E mais um detalhe extremamente importante. Não espere pelo momento inspiração. Não espere por aquele momento eureka para sentar e escrever. Você pode observar quando escritores dão entrevistas, eles falam que não tem essa de ficar esperando um momento divino praticamente para botar a mão na massa. Eles sentam, ligam o computador e começam a escrever e vão desenvolvendo suas ideias. Só assim é que eu vou conseguir criar o hábito e realmente com o tempo conseguir escrever coisas boas. Por meio da costura de ideias, palavras desconexas ganham novos sentidos, desenham situações inesperadas e trazem respostas. Muitas vezes para perguntas que eu não tinha nem pensado antes. Outro detalhe, primeiro rascunho, escrever sem compromisso. Depois vem as correções. Cabe eu esclarecer aqui que a criação é 5% de talento e 95% de disciplina. Realmente criar uma rotina, criar hábitos e me organizar para escrever sempre, escrever com frequência. E é claro, acredite em você, acredite no seu potencial. É uma pena que, em geral, nossa crença na simplicidade do processo e na capacidade de produzir algo original se desfaça como nuvem. Isso se deve à tendência inata de complicar as coisas ou de acreditar que não fomos premiados com o dom divino da criatividade. Mas, pessoal, não tem essa de dom, talento, é prática. Escrever bem carece de prática, não tem outro jeito. Tudo pode ser transformado em tema. Não existe nenhum tema sobre o qual você não possa escrever. Se existe a necessidade de encontrar uma ideia, é porque em algum lugar um problema precisa ser resolvido. E as soluções convencionais não solucionam. Muitas vezes, é claro, bate um desânimo, bate aquela vontade de desistir. É comum com todas as pessoas que são criativas. Especialmente no momento de preparação e conhecimento quanto às coisas ao nosso redor que vão constituir posteriormente uma ideia. Nós estamos diante de uma das etapas que mais consomem tempo no processo criativo, porque a gente pode chamar inclusive de processo de incubação de ideias. Aquilo que eu vou consumindo durante uma vida toda, durante um mês todo, vai desencadear muitas vezes numa ideia lá no futuro. Eu não posso ser impaciente, eu não posso querer para agora isso. Isso aqui é um processo, eu realmente ter a minha cabeça atenta a isso. Essa etapa de preparação e conhecimento, ela é exaustiva e consome tempo. O período de preparação, ele tem um enorme poder de nos conduzir ao desânimo, então tomem cuidado.
é que ao mesmo tempo que exige trabalho dobrado, não mostra qualquer resultado palpável. Não é por acaso que, levados pelo imediatismo, tantos estudantes desistem da universidade no primeiro ano. E o intuito é realmente construir um conhecimento, um olhar crítico para a sociedade, para as coisas que acontecem e que a gente precisa sim ter paciência, ter foco nos estudos para não desistir. É claro que é difícil, é claro que às vezes a demanda de estudo e muito trabalho pode dar uma desanimada, mas o legal é realmente aprender nessas adversidades, não desistir e realmente seguir adiante e conquistar o diploma. Agora é o momento de uma citação que remete à importância de aumentarmos o nosso repertório. Marchione afirma que, se a redação é a maneira de organizar e reorganizar o pensamento, a leitura é a fonte de onde retiramos as informações que vão servir de matéria-prima para a construção do texto. Se eu quero ser escritor, obviamente eu preciso ler muitas coisas. Imagine se eu quisesse ser diretora de cinema, mas não assistisse em filmes para saber como que eles funcionam, qual que é a linguagem utilizada, como que eu pego numa câmera, qual que é a iluminação, como que eu dirijo personagens numa cena. Então, se você quer escrever textos, você consequentemente precisa ler outros textos, outros livros, artigos, conteúdos diversos. O bom é não impor limites a isso. Leia absolutamente de tudo, desde uma caixa de fósforo até um livro mais requintado. Nós somos o que nós lemos. A informação que nós consumimos desenha a nossa personalidade. Também contribui para as ideias que formulamos e dá cor à nossa visão de mundo. Vamos de mais uma citação para inspirar. O que você faz? Vá para a rua, folheie revistas, tome um banho, faça qualquer coisa que não seja preocupar-se com o problema em questão. Ande e, enquanto caminha, preste atenção àqueles detalhes despercebidos até o momento. A resposta pode vir do que está escrito na fachada de uma loja, da música que toca no rádio, do pedido que a criança faz para a mãe, da seção de pacotes do supermercado, da cena da novela, de uma página de um livro. Ninguém sabe de onde, só há uma certeza: ela chegará, pronta para colocar-se a serviço. Se você costuma deixar as ideias para amanhã, então eu sugiro deixar suas ideias escritas em um caderno. Apenas fuja da fantasia de que você vai lembrar dessas ideias no dia seguinte se elas não estiverem escritas em um lugar. Você não vai e vai se arrepender por não tê-las registrado. Mas é claro que nem tudo que você anotou vai servir para alguma coisa. É necessário fazer um filtro de tudo aquilo que você marcou como possíveis ideias interessantes. O que é legal? O que você pode desenvolver? Assim vai ficar mais fácil para criar. Ser escritor, escrever criativamente, escrever para publicidade é ser redator integralmente. É sempre estar buscando alguma ideia, observando as coisas, anotando. Então não tem jeito. Tá? Então, só para compilar tudo que foi falado aqui até agora, anotem as suas ideias, não parem na primeira, saibam que prática é fundamental. Realmente exigir de você um planejamento, um cronograma, sentar e começar a escrever, eventualmente usar sim a técnica da Julia Cameron lá do livro do Caminho dos Artistas, fazer as anotações num caderno, isso também ajuda. E não desista no primeiro empecilho. Dê uma chance a você mesmo, tá? Não é no primeiro ano que você vai sair escrevendo da forma mais criativa possível, mas é fazendo, errando, tentando novamente, errando de novo, mas sem repetir o erro. A ideia é essa. Se repetir uma vez ou outra, também não tem problema. O negócio é não desistir. E sobre o despertar de novas ideias, aqui para finalizar, segue uma citação do Albert Einstein, que diz o seguinte: penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Agora, para encerrar, só mais uma atividade. Escreva no papel palavras aleatórias que não tenham sentido nenhum, tá? Digamos que você escolha folha, filme, comida, tijolo, caneca, guarda-sol, vampiro. Palavras realmente desconexas. Escreva no papel, recorte essas palavras,
Coloquem numa sacolinha, numa caixinha, em algum lugar que você possa pegá-las individualmente. E à medida que vocês vão tirando essas palavras, vão escrevendo uma história na ordem em que elas vão surgindo. Necessariamente tem que ter aquela palavra. Isso vai ajudar a despertar a imaginação para caminhos diferentes daquilo que você já tinha pensado. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham refletido e que isso realmente ajude vocês a escreverem melhor e criativamente. Lembrando que é necessário trabalho, mas ele é recompensado em algum momento, pode ter certeza. Espero que eu encontre vocês no curso de Publicidade e Propaganda e fiquem à vontade para participar de muitas outras oficinas ofertadas pelo nosso curso. Um abraço e até mais!